Meu nome é Carmen, tenho 64 anos. E tudo o que eu tenho hoje, e tudo o que perdi, carrega o nome de um homem que me criou em silêncio. Meu pai. Mas a minha história com ele nunca foi fácil. Não foi feita de abraços, nem de frases bonitas. Foi feita de paredes altas, de silêncio nos jantares e de uma ausência presente, daquelas que moram dentro da gente mesmo quando o outro está no mesmo cômodo. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. Lembro do cheiro de hospital, do lençol gelado e da mão dela se soltando da minha como quem sabia que estava indo embora antes da hora. Naquele dia, meu pai chorou pela primeira e última vez que vi. Não falou nada, apenas entrou no quarto, nos pegou pela mão, eu e meu irmão mais novo, e levou a gente para casa sem dizer uma única palavra no caminho. E foi ali, naquela noite em que eu arrumei a cama sozinha pela primeira vez, que eu prometi a mim mesma: eu nunca vou deixar meu pai sozinho. Não importava se ele não sabia cuidar da gente com carinho. Não importava se ele mal olhava nos meus olhos. Era meu pai. Era o que eu tinha. E eu ia retribuir do jeito que soubesse. Cresci rápido. Enquanto minhas amigas brincavam, eu lavava louça. Enquanto elas sonhavam com faculdade, eu aprendi a fazer comida para 2 crianças e um homem que não dizia obrigado. Aos 15 já cuidava da casa inteira. Aos 18, era como uma mãe para os 2. Ele nunca foi cruel, mas também nunca foi presente. Era seco, rígido, trabalhava demais, falava de menos e parecia sempre cansado da vida. Mas por dentro, eu acreditava que havia amor. Só não era um amor que sabia se mostrar. E foi com essa crença que segui minha vida. Nunca casei, nunca tive filhos. Fiquei, sempre fiquei. Enquanto meu irmão saiu de casa aos 20, casou, construiu família, viajou o mundo, eu fiquei. E mesmo sem ouvir um obrigado, eu achava que ele sabia. Achava que no fundo, ele reconhecia o que eu fazia. Mas a vida... a vida tem um jeito duro de mostrar que nem todo amor plantado floresce no mesmo jardim. Aos 20 e poucos anos, já era como uma sombra na vida do meu pai. Sabia o horário que ele saía, o jeito que ele gostava do café, a forma que preferia o arroz, nem muito solto, nem muito grudado. Aprendi a decifrar os silêncios dele como quem traduz um idioma antigo. Quando ele batia a porta mais forte, eu sabia que era cansaço. Quando demorava no banho, era porque tinha chorado escondido. Eu lia cada detalhe, mesmo sem nunca ter ouvido um "Como você está?". Trabalhei como costureira por anos, em casa mesmo, para nunca precisar me ausentar. Fui deixando passar as oportunidades que vinham. Um convite para viajar com uma amiga, uma vaga fixa numa loja, até um pedido de namoro que poderia ter mudado tudo. Mas todas as vezes eu dizia não, porque sempre achava que ele precisava de mim. Meu irmão vinha de vez em quando, trazia os filhos, contava das conquistas. Era um bom homem, generoso, mas distante. Não sabia que marca de remédio o pai tomava. Não sabia onde estavam os exames, nem o nome do médico. Dizia que fazia o que podia. Mas quem estava lá dia após dia era eu. E por mais que o mundo não visse, eu sabia o quanto custava estar ali. Com o tempo, a saúde do meu pai começou a dar sinais de cansaço. Primeiro foi a pressão, depois o esquecimento, mais tarde as quedas e, por fim, o olhar vago, perdido entre passado e presente. Passei a levá-lo ao médico com frequência, administrar remédios, trocar fraldas, ajudar no banho. Vi o homem que nunca me abraçou precisar das minhas mãos para tudo. E mesmo com tudo isso, ele continuava em silêncio. Mas eu não esperava gratidão. Eu só esperava reconhecimento, um olhar, um gesto, qualquer sinal de que ele via. Porque toda a minha vida, todo o meu tempo, toda a minha juventude, eu deixei ali. Naquela casa, naquela cozinha, naquele quarto abafado onde ele dormia e eu vigiava. E mesmo sem ouvir nada, eu seguia. Seguia por amor, ou talvez por fidelidade àquela promessa infantil que fiz diante do caixão da minha mãe. Eu nunca vou deixar meu pai sozinho. E eu cumpri. Mesmo que no fim das contas, talvez ele nunca tenha me pedido isso. Com o avanço da idade, o corpo do meu pai começou a perder a batalha que vinha travando em silêncio. As pernas já não seguravam.
A memória falhava dia após dia. No início, eram esquecimentos comuns, datas, nomes de conhecidos, a panela no fogo. Mas logo vieram as confusões mais profundas. Ele trocava manhã por noite, chamava o rádio de telefone e às vezes me olhava como quem não sabia direito quem eu era. No começo doía. Ele me olhava e dizia: "A moça da casa, você pode me trazer um copo d'água?" Moça da casa. Não filha. Não Carmen. Não a mulher que passou a vida ao lado dele. Mas então, à noite, quando o medo batia mais forte e os delírios tomavam conta, ele chamava meu nome com clareza. "Carmen, fica aqui. Por favor, não vá embora." Era nessa hora que eu entendia que mesmo que o cérebro falhasse, o afeto que ele não soube mostrar ainda estava lá, guardado em algum lugar que nem a doença conseguiu apagar. E eu ficava. Sempre ficava. Segurava sua mão até ele dormir. Trocava a fralda. Passava pomada. Fazia compressa de água morna para as dores nas costas. Lavava os lençóis com cheiro forte de remédio e fragilidade. Tudo isso sem ajuda. Meu irmão vinha, às vezes. Ficava 1 hora. Perguntava se eu precisava de algo. E ia embora dizendo que era muito difícil vê-lo assim. Sim, era difícil. Mas eu via todos os dias. Não tinha escolha. Ou melhor, eu tinha. E mesmo assim fiquei. Com o tempo, parei de esperar que ele lembrasse meu nome. Passei a me contentar com o gesto dele estendendo a mão. Com o sussurro fraco quando dizia: "Obrigado, moça." E eu respondia com um sorriso calmo: "De nada, pai." Mesmo sem saber que era para mim, aquele obrigado já bastava. Porque, no fim da vida, o que a gente mais deseja é que alguém fique. E eu fiquei. A doença do meu pai se agravou de repente. Em poucas semanas, ele passou de um homem frágil, mas consciente, para alguém completamente desconectado da realidade. Parou de comer, parou de falar, e os olhos já não reagiam à luz da janela que eu abria todos os dias de manhã. Foi o médico quem me disse com um olhar baixo, evitando encarar meus olhos: "Se prepare, Carmen. Agora é só questão de tempo." Voltei para casa naquele dia com os passos pesados. Fiz questão de cozinhar o arroz do jeito que ele gostava, mesmo sabendo que ele já não conseguiria comer. Coloquei a música instrumental que ele escutava em dias bons e sentei ao lado da cama dele, em silêncio. Não disse muita coisa. Apenas encostei minha mão na dele e fiquei ali, horas. Na madrugada acordei com o quarto quieto demais. A respiração dele, que antes era ofegante e cheia de ruído, tinha cessado. Toquei sua testa. Ainda estava morna, mas os dedos estavam imóveis. Ele se foi assim do mesmo jeito que viveu, em silêncio, sem drama, sem aviso, sem olhar para trás. Eu não chorei de imediato. Comecei a recolher as roupas, tirei os lençóis, abri as janelas, avisei o médico, liguei para meu irmão. Só fui chorar no dia seguinte, quando dobrei a última camisa dele e guardei no armário vazio. Chorei por ele, mas chorei ainda mais por mim, porque com ele se foi tudo que eu fui por tantos anos, tudo que eu deixei de ser para estar ali, toda a minha juventude, todo o meu amor não dito, toda a minha entrega silenciosa. Ele se foi e me deixou cheia de ausências, mas mesmo com a dor, eu me sentia em paz. Havia feito tudo o que podia. Fui filha, fui cuidadora, fui companhia, fui tudo. E ali no funeral simples, com poucas palavras e muitos olhares vazios, ouvi de um vizinho: "Ele teve sorte de ter você até o fim, Carmen." Eu sorri, sem saber o que dizer, porque, pela primeira vez na vida, alguém reconhecia o que eu fui. E isso, naquele momento, parecia ser o suficiente. Mal sabia eu que a verdadeira dor ainda estava por vir, e que ela não viria da morte, mas da vida que ele escolheu deixar para trás, sem mim, dentro dela. Nos dias que se seguiram ao enterro, minha casa parecia maior. Cada cômodo trazia o eco de uma rotina que agora havia acabado. A água no fogão já não precisava ser aquecida para compressas. As roupas pararam de acumular no cesto. Os frascos de remédio na prateleira se tornaram objetos vazios. Tudo havia parado, inclusive eu. Comecei a me perguntar quem eu era agora. Durante tanto tempo fui a filha que ficou, a cuidadora, a que sabia onde estavam todos os documentos, o nome dos remédios, o jeito certo de posicionar o travesseiro. Agora, com ele morto, o que restava de mim?
O processo de inventário começou rápido. Meu irmão, que por anos apareceu só esporadicamente, passou a ligar quase todos os dias. Dizia que estava resolvendo as coisas com o advogado da família e que logo tudo seria esclarecido. Eu não me preocupava. Nunca fui do tipo que contava com herança. O que eu precisava, eu já tinha vivido. O último gesto de cuidado, o último obrigado murmurado. Mas havia algo estranho em sua insistência. Certa manhã, ele apareceu em casa, sentou-se na minha frente com um envelope na mão, respirou fundo e disse: "Eu achei que era melhor você saber por mim." Abri o envelope com as mãos tremendo. Era uma cópia do testamento do meu pai. Pulei as formalidades e fui direto ao que interessava. E ali, no fim do papel, estava escrito: "Deixo todos os meus bens, sem exceção, para meu filho, Antônio, por confiar em seu discernimento e por reconhecer nele o espírito de continuidade da nossa família." Só isso. Nenhuma linha sobre mim. Nenhuma lembrança. Nenhum agradecimento. Nenhum objeto. Nem mesmo aquela velha caneta de metal que ele usava para assinar os cheques e que, por tantos anos, ficou na escrivaninha que eu limpava com esmero. Nada. Eu não existia naquele papel. Olhei para o meu irmão. Ele estava visivelmente desconfortável. Talvez achasse que eu fosse gritar, espernear, chorar, mas eu apenas fiquei ali, sentada, lendo e relendo, tentando entender como alguém pode apagar a própria filha de uma história que ela sustentou até o fim. Durante dias o papel ficou ali, dobrado em cima da mesa da sala. Às vezes eu passava por ele e tentava ignorar. Outras vezes o pegava de novo, relia a frase final, como quem insiste numa ferida para ver se ela dói menos da segunda vez. Mas não doía menos, doía mais. Não era sobre dinheiro, nunca foi. Mas ali, naquele silêncio, naquele testamento assinado e reconhecido em cartório, estava a confirmação de tudo que eu tentei negar por uma vida inteira. Ele nunca me enxergou, nunca me escolheu, nunca me valorizou. Não houve carta, não houve objeto de lembrança. Não houve sequer uma frase como: "Agradeço a minha filha Carmen pelos cuidados durante minha velhice." Nada. E aquilo me desmontou, porque todo o esforço que fiz por ele, toda a minha renúncia, todas as noites sem dormir, todas as consultas, fraldas, lágrimas engolidas, tudo tinha sido invisível. Meu irmão tentou justificar. Disse que papai achava que eu era forte demais para precisar de algo, que provavelmente ele só queria evitar conflitos. Mas eu olhei nos olhos dele e disse com uma calma que assustou até a mim: "Não se explica a ausência com gentileza, Antônio. A gente não apaga o que fez só porque o outro escolheu não ver." Depois disso, ele ficou mais distante. Talvez por vergonha, talvez por culpa, ou talvez só porque, enfim, a parte que ele queria já estava garantida. E eu continuei na mesma casa, com o mesmo cheiro de remédio impregnado nas paredes, com as marcas do andador no chão, com a solidão de quem foi tudo, e ainda assim acabou sendo nada. Naquela época tive vontade de sumir, não por fraqueza, mas por vazio. Eu não sabia mais onde começava a mulher que eu era, sem ser filha, sem ser cuidadora, sem ser alguém que ficou por promessa. E no fundo, o que mais doía não era a herança material, era o sentimento de que eu fui esquecida em vida e apagada depois da morte. Depois que o luto passou e o choque do testamento virou-lhe um silêncio pesado dentro de casa, comecei a fazer algo que evitei a vida inteira: revisitar o passado. Mexi em gavetas que nunca tive coragem de abrir. Encontrei cartas antigas da minha mãe, algumas fotografias, um broche guardado numa caixinha de veludo. Nada que respondesse ao que eu precisava, mas tudo que me fazia lembrar que um dia, sim, eu fui filha. Olhando aquelas fotos antigas, percebi algo que nunca tinha reparado. Eu quase não aparecia nelas. A maioria mostrava meu pai com meu irmão. Viagens, aniversários, pescarias. Eu, quando aparecia, era no canto, desfocada, carregando uma bandeja ou segurando um casaco. Sempre servindo, sempre por trás, nunca no centro. Voltei até os cadernos antigos onde minha mãe escrevia receitas e anotações. Em uma das páginas, encontrei um bilhete dela, escrito à mão. "Carmen é como eu, sente tudo
e não fala. Espero que ela encontre alguém que a veja, porque ela tem luz. Li aquilo umas 10 vezes e chorei. Chorei de soluçar, porque ali, naquele pedaço de papel amarelado, eu encontrei a única confirmação que precisava. Alguém, um dia, me viu. Minha mãe me viu. E talvez, depois que ela se foi, meu pai nunca conseguiu lidar com isso. Talvez tenha me visto como lembrança viva de uma dor que ele nunca soube lidar. Talvez por isso me manteve por perto, mas nunca me olhou de verdade. Talvez por isso tenha me amado do jeito torto dele, mas sem saber demonstrar. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, eu fiquei. Porque não fui movida por recompensa. Fui movida por amor, por lealdade, por uma promessa de menina que nunca soube quebrar. Naquela noite, fechei as caixas com os papéis antigos e guardei tudo com cuidado. E prometi a mim mesma que dali em diante eu ia parar de buscar explicações em quem não soube me dar respostas. Era hora de parar de tentar entender o coração dos outros e começar a cuidar do meu. Os dias voltaram a ter cheiro de comida fresca e som de rádio ligado. Nada extraordinário aconteceu. Nenhuma grande mudança. Nenhum milagre. Mas, dentro de mim, algo começou a se reorganizar. Eu passava mais tempo fora de casa. Caminhava pelo bairro com passos lentos, mas firmes. Cumprimentava vizinhos. Sentava na praça com um livro no colo. Olhava o céu como quem reaprende a viver. E, de certa forma, era exatamente isso. Descobri que havia dentro de mim uma mulher inteira, que ficou escondida por anos atrás da figura de filha. E essa mulher agora queria espaço, queria voz, queria presença. Passei a reformar a casa com as economias que juntei ao longo da vida. Troquei as cortinas escuras por tecidos claros, pintei a parede da sala de amarelo suave. Plantei flores no quintal, flores que meu pai nunca quis porque davam trabalho demais. E pela primeira vez, a casa parecia minha de verdade. Não que a dor tivesse sumido. Ela ainda aparecia de vez em quando. No silêncio de um domingo, na ausência de um nome no testamento, na lembrança da juventude perdida. Mas ela já não me paralisava. Ela me impulsionava. Passei a escrever. Um caderno simples, com capa de papelão, onde anoto memórias, sentimentos, desabafo. Chamo de Diário da Mulher que Fui e que Estou Me Tornando. Escrevo frases como: não herdei nada, mas herdei a mim mesma. Fiquei com as cicatrizes, mas também com a força. Se meu nome não estava no papel dele, hoje está em cada página do meu. E assim, fui encontrando uma nova maneira de existir. Sem aprovação, sem reconhecimento, sem precisar mais ouvir um obrigado que nunca veio. Porque eu entendi que a maior herança que uma mulher pode deixar para si mesma é essa. A liberdade de não se apagar mais. Foi numa tarde qualquer, enquanto reorganizava o quarto que antes era do meu pai, que encontrei algo que parecia fora do lugar. Um painel de madeira no fundo do armário estava um pouco solto. Empurrei com cuidado e vi uma pequena caixa de metal, antiga, trancada com um fecho simples. Por um instante, hesitei. Aquilo parecia escondido de propósito. Abri a caixa com uma chave que encontrei numa gaveta. E lá dentro havia uma pasta amarela, algumas cartas e um envelope grosso com o nome do meu pai no remetente. As mãos tremiam. O coração batia como se previsse que algo ali mudaria tudo o que eu pensava saber. A primeira carta era antiga, escrita por uma mulher chamada Vera. Nunca ouvi esse nome antes na minha família. Lia-se: Joaquim, não posso continuar assim. Você precisa assumir o que aconteceu. A criança é sua. E se você não fizer nada, vai carregar esse peso pelo resto da vida. Eu não quero nada, só que reconheça. Ela tem seu jeito, seu sangue. Ela é sua filha. Filha? Outra filha? Continuei lendo, e a história se desenrolava diante dos meus olhos como um romance amargo. Vera era uma mulher com quem meu pai teve um caso antes mesmo da morte da minha mãe. E dessa relação nasceu uma menina, uma meia-irmã que eu nunca conheci. Nunca sequer ouvi menção. Nunca foi apresentada, citada ou reconhecida. Junto com a carta havia uma foto antiga. Uma menina loira, sorrindo ao lado de uma mulher de vestido florido. No verso, escrito à mão, Elisa, 4 anos. Fiquei sem chão. Ele teve outra filha. E escondeu. De todos.
de mim. E mais, nas outras cartas havia pistas de que, nos últimos anos, meu pai havia retomado contato com ela. Ajudava financeiramente. Escrevia esporadicamente. E em uma das cartas mais recentes estava claro: Pai, obrigada por tudo. Você não sabe o quanto significa ter sido reconhecida. Prometo honrar sua confiança. Naquele momento entendi. O testamento não tinha sido apenas uma escolha racional. Tinha sido uma tentativa de reparação, mas feita do jeito errado, no tempo errado, e às custas da única pessoa que ficou. Sentei no chão com todos aqueles papéis espalhados ao meu redor. Agora, a dor da exclusão tinha um novo nome: Elisa. Nos dias que se seguiram, meu sono virou fragmentos curtos entre pesadelos e lembranças. A imagem da carta, da menina na fotografia, da assinatura Elisa, tudo isso me assombrava. O mais cruel era pensar que, enquanto eu cuidava do meu pai todos os dias, ele escrevia para uma filha que eu nem sabia que existia, que ele dizia obrigado para alguém, que não era eu. Tentei esquecer, juro que tentei, mas não consegui. Precisava ver com meus próprios olhos. Precisava saber quem era essa mulher que meu pai escondeu e por quem ele me substituiu no fim. Usei os dados de um dos envelopes para rastrear o endereço. Era de outro estado, cidade pequena. Liguei para o cartório local, fingindo ser advogada. Consegui descobrir que Elisa, de fato, havia recebido parte da herança do meu pai. Uma quantia que estava sendo transferida através do mesmo advogado que cuidava do inventário. Ou seja, ele não deixou só para o meu irmão. Ele deixou para ela. Peguei um ônibus sozinha. Horas de estrada, o coração acelerado. Quando cheguei, fui direto ao endereço da carta. Uma casa simples, com jardim florido e uma bicicleta infantil encostada no muro. Bati à porta com as mãos suando. Quem atendeu foi uma mulher da minha idade. Cabelos grisalhos, olhar gentil, mas com algo de tensão quando me viu. Ficamos alguns segundos em silêncio. E então, como se reconhecesse alguma coisa em mim, ela disse: Você é a Carmen, não é? Aquilo me desarmou. Ela sabia de mim. Ela sempre soube. Conversamos por horas naquela varanda. E ali, entre verdades partidas, descobri que meu pai nunca deixou de saber de Elisa. Nunca foi um segredo que ele ignorava. Ele escolheu esconder. Escolheu manter a filha bastarda fora da família oficial. E só no fim da vida, tomado pela culpa, tentou compensar a ausência com dinheiro. Elisa, por sua vez, nunca quis tomar o lugar de ninguém. Ela também cresceu sem pai. Também sofreu. Também passou a vida tentando entender por que não era suficiente. E ali estávamos nós, duas mulheres criadas em silêncios diferentes, mas que herdaram a mesma ausência. O que doeu mais? Saber que ele escondeu uma filha? Ou saber que, ao reparar uma filha, ele apagou a outra? Voltei para casa com o peito em ruínas. A conversa com Elisa foi pacífica, até dolorosamente sincera. Mas dentro de mim havia um tumulto impossível de silenciar. Eu me sentia traída. Não só pelo meu pai, mas também pela vida, pela história, pelo tempo que eu tinha dedicado a alguém que me escondeu da verdade, como se eu fosse a parte dispensável da própria existência. Passei noites revirando os pensamentos. O que fazer com tudo aquilo? Contar para o meu irmão que a herança não foi só dele? Expor a existência de Elisa para toda a família? Entrar na justiça? Mas, ao mesmo tempo, a imagem daquela mulher na varanda, com um sorriso tímido e um olhar cheio de mágoas antigas, não saía da minha cabeça. Ela não tinha culpa. Ela não pediu para nascer fora do casamento. Ela também foi vítima das decisões do nosso pai. E então um detalhe me tirou o chão de vez. Recebi uma carta, simples, escrita à mão. Era de Elisa. Carmen, obrigada por me ouvir. Eu queria que você soubesse que papai me escreveu mais de uma vez, nas últimas semanas de vida. Ele me falava muito de você. Dizia que você era a melhor pessoa que ele já conheceu, mas que não sabia demonstrar. Dizia que se sentia em dívida com as duas filhas e que só rezava para que vocês nunca se odiassem por erros dele. Parei a leitura ali. Aquela frase, as duas filhas, martelava na minha cabeça. Ele sabia quem eu era. E mesmo assim, me apagou. Mas naquele momento,
uma ideia me atravessou como um relâmpago. E se o testamento não fosse um erro contra mim? E se, no fundo, fosse uma forma torta de tentar nos unir? Uma filha do lado de cá, outra do lado de lá, as duas marcadas pela ausência. As duas, agora, com a verdade nas mãos. E ali, com a carta ainda aberta, percebi que o fim dessa história talvez não fosse sobre justiça, mas sobre escolha. Eu podia carregar a mágoa pro resto da vida. Ou podia fechar o ciclo, do meu jeito, com minha própria assinatura. Eu poderia ter guardado tudo. As cartas, a mágoa, o nome de Elisa. Poderia ter deixado que o tempo engolisse mais uma história mal contada, como tantas outras que já vi acontecer entre famílias feridas. Poderia ter feito silêncio como meu pai fez por toda a vida. Mas não. Dessa vez, eu escolhi fazer diferente. Liguei para Elisa. Combinei de encontrá-la de novo, mas aqui na minha cidade. Ela hesitou. Ficou em dúvida, mas aceitou. Disse que sentia que ainda havia algo a ser dito. E havia. No dia marcado, fomos juntas ao cartório. Sim, ao cartório. Entreguei nas mãos do tabelião uma declaração escrita de próprio punho. Estava decidida a abrir mão de qualquer ação judicial contra o inventário. Mais do que isso, declarei que reconhecia Elisa como herdeira legítima do nosso pai. E mais, incluí o nome dela no registro familiar da lápide, ao lado do meu e do meu irmão. O funcionário me olhou surpreso. Elisa chorava em silêncio. Tem certeza disso, dona Carmen? Ele perguntou. Tenho. Não é por ele. É por mim. Cansei de carregar dores que não são minhas. Se meu pai escolheu esconder, eu escolho trazer à luz. Na saída, Elisa me abraçou. Foi um abraço tímido, de duas mulheres marcadas por diferentes ausências, mas também por uma força parecida. Você tinha tudo para me odiar, ela disse. Eu tive, mas escolhi não ter, respondi. Voltei para casa com uma paz nova. Dessa vez, não por ter sido reconhecida, mas por, enfim, ter me reconhecido. Porque pela primeira vez, eu fui a autora da minha própria história, sem depender de ninguém, sem esperar que alguém me colocasse em lugar nenhum. Eu criei o meu lugar. Depois de tudo, a casa continuava a mesma. As paredes, os móveis, a solidão nas manhãs de domingo. Mas algo em mim era diferente. Eu já não olhava para o armário como quem procura respostas. Já não passava pela escrivaninha esperando encontrar algo que me provasse o que não foi dito. Porque agora eu sabia. A ausência também conta uma história. E a minha, eu finalmente tinha aprendido a escutar. Elisa e eu seguimos nos falando. Não somos íntimas nem melhores amigas, mas nos respeitamos. Trocamos cartas às vezes, ligamos em datas especiais, cada uma tentando, à sua maneira, fazer um pouco diferente da história que nos antecedeu. Meu irmão também se afastou. Talvez por orgulho, talvez por não saber lidar com a reviravolta. Ele achava que a herança era dele por direito. Nunca entendeu que o que realmente importava, o afeto, a presença, o reconhecimento, eu nunca tive. Mas a verdade é que hoje, isso não me pesa mais, porque o que herdei dele, eu transformei. Transformei a dor em força, o abandono em autonomia, a exclusão em presença. Hoje sou dona do meu tempo. Tenho minha rotina, minha paz. Voltei a costurar, mas agora só peças que me dão alegria. Voltei a cuidar das plantas, aquelas que meu pai dizia dar muito trabalho. E o mais importante, voltei a cuidar de mim. Não deixei filhos, nem herdeiros, mas deixo minha história. E nela, pela primeira vez, me coloquei no centro. O que mais me perguntam, quando conhecem minha história, é se eu me arrependo, se eu faria tudo de novo, se eu ainda escolheria cuidar dele, ficar, renunciar. E a resposta é simples: não me arrependo de quem fui. Me arrependo só de ter demorado tanto para ser quem sou agora. Demorei muito para entender que amor não é sacrifício sem retorno. Que a gente pode ser leal sem se anular. Que cuidar não precisa ser sinônimo de sumir. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo a filha esquecida. Vejo a mulher que sobreviveu à ausência com graça. A que ficou quando ninguém ficou por ela. A que deu sem receber, mas que ainda assim não virou pedra. Porque essa é a minha maior vitória. Não ter endurecido.
não ter virado o que fizeram comigo. Se ele não me escolheu, eu escolho a mim todos os dias. Se ele me apagou do testamento, eu me inscrevi na história de outra forma. E não é com cifras, é com coragem. O mundo tá cheio de gente que quer o crédito, mas não quer o cuidado. Gente que aparece na foto, mas não no dia a dia. E eu fui o oposto disso. A presença silenciosa. A mulher que ninguém viu vencer, mas que venceu mesmo assim. Hoje minha casa continua simples. Meu nome continua fora de qualquer testamento. Mas dentro de mim, há uma certeza que nada, nem ninguém, pode apagar. Eu não fui invisível. Eu fui essencial. Meu pai se foi sem dizer o que eu mais queria ouvir. Mas eu estou aqui, viva, inteira, me reconstruindo com cada pedaço que me negaram. E se você ouviu minha história até aqui, eu quero te dizer uma coisa. Nem todo reconhecimento vem em forma de herança. Nem todo amor precisa ser confirmado por palavras. E nem toda vitória precisa de plateia. Às vezes a maior força está justamente em permanecer de pé, quando o mundo te manda sentar em silêncio. Comenta aqui de onde você está ouvindo essa história. Deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilha com alguém que já foi esquecida, mas que nunca deixou de ser essencial. Com carinho, Carmen, a mulher que não herdou nada, mas que conquistou tudo que ninguém pôde me dar. A mim mesma. Adeus.